Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista é com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que está disputando as prévias do PSDB, que vão indicar o nome do partido para concorrer à presidência da República. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muitíssimo obrigada por nos atender. Boa noite. Então, obrigado. Como estão as prévias do partido até domingo, até essa semana? Nós temos aí o resultado final. Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você, falar para os ouvintes da Rádio Mix. Um grande abraço em todos. Eu espero que sim. O partido está testando duas empresas, porque algumas falharam e falhou aquela do Rio Grande do Sul, aquela uma empresa que é ligada, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que falhou, enfim. Era uma festa muito bonita e o partido tentou inovar. Foi o primeiro partido a fazer uma eleição por prévias. Eu discordo até da forma como as prévias são feitas, porque ela não coloca uma pessoa um voto, um homem um voto, uma mulher um voto. Por exemplo, o senador tem muito mais votos do que um vereador tem muito mais votos do que um eleitor comum. Isso não é justo, isso parece uma coisa do tempo do Gaúcho Pinheiro Machado, que degolava, inclusive ele não deixava o nosso grande Eliodoro Balbi, hoje praça, né, que era um dos grandes oradores que eu ouvi falar. Ele ganhava todas as vezes a eleição para deputado federal. Como o dono do Brasil era o Pinheiro Machado, tinha aquela história das degolas, ele degolava o Eliodoro Balbi. O Eliodoro nunca chegou a assumir o mandato, que ele sempre ganhava no Amazonas, nunca chegou a assumir de fato. Foi uma época escura, então as nossas prévias são meio parecidas, porque elas não dão aquela oportunidade de 1.400.000 votarem, cada um tendo um peso. Se interessaram pela eleição desse 1.400.000, 44.700. Então, só o pessoal que votou, antes de dar a pane, só aquilo ali já é uma vantagem enorme para quem detém muitos apoiamentos com mandato popular, enfim. Mas eu assim, sabe, quando eu entrei nessa disputa, eu entrei por algumas razões. A primeira delas é que era preciso ter um recado claro de Amazonas, primeiro de democracia, ameaças à democracia volta e meia. Segundo, o recado de Amazônia. Nunca se falou tanto, eu acredito, quanto eu falei em Amazonas, Zona Franca de Manaus, nunca ninguém falou tanto. Então eu acho que eu inculquei na cabeça de milhões de brasileiros a ideia de que é preciso olhar com outros olhos, com olhos mais sensíveis, a região mais poderosa potencialmente do país, que é a Amazônia, e olhar essa região como talvez a mais estratégica do mundo hoje em dia, levando em conta a questão do aquecimento global. Eu sempre digo que os erros sucessivos que têm sido praticados pelo governo brasileiro podem levar até a uma intervenção militar sob a égide da ONU, e sendo, claro, tem Estados Unidos no meio, não tenho dúvida. Então eu aproveitei muito isso. Eu procurei fazer uma campanha muito direta, muito forte, assim, do ponto de vista da mensagem. Engraçado é que eu sei que no PSDB, até porque tem a oligarquia tal que dirige o estado tal, tem a oligarquia tal que dirige o estado tal, é um pouco complicado. Mas fora do PSDB, você ia tomar um susto se você sentisse o tamanho da repercussão da minha campanha. E eu sempre digo para eles, uma pena que você não seja eleitores, porque as pessoas não me deixam ficar em paz no restaurante, não me deixam, e todos eles querem me fazer uma homenagem dia 19 de dezembro, em São Paulo, com muita gente importante do mundo jurídico, enfim. Mas eu repito, pena que não sejam eleitores, né? Porque mais valeu a pena. E outro tabu que eu queria quebrar é o seguinte: o homem público, a pessoa pública brasileira, amazonense, perdão, ela é muito tímida, ela não se aventura em grandes voos. Então a gente tem volta e meia assim um espasmo de alguém se destacar em alguma coisa, e eu quis mostrar que um amazonense pode e deve se candidatar a presidente da República. A hora era ideal,
quando nós temos um país que está desacreditado no exterior, quando a floresta é o principal contencioso, o principal problema entre o Brasil e o exterior, um amazonense governando o Brasil, ele já passaria uma enorme credibilidade para todos os chefes de Estado estrangeiros, de que ele ia cumprir a questão da luta contra o aquecimento global, de que ele ia de fato parar com o desmatamento ilegal, ele ia de fato impedir que acontecesse uma coisa ridícula, cretina, como essa que está acontecendo no Rio Madeira, quando o tráfico apoia garimpeiros, que são, na verdade, criminosos, para explorarem, e claro que ilegalmente, poluindo as águas, jogando mercúrio nas águas, enfim. Então as pessoas lá fora sabem que se fosse uma pessoa daqui, uma pessoa bem intencionada do Amazonas, que fosse presidente da República, essa pessoa iria jogar duro em defesa da região mais importante do país. Eu sempre falo assim, São Paulo é muito grande, é muito importante, mas é esse tamanho, não vai crescer mais, nem vai para frente, nem vai para trás. Então o Amazonas não. O Amazonas pode ter um final infeliz, que seria a derrubada da sua mata, seria os seus rios secarem, porque rio e mata andam sempre juntos, mas pode ter um final muito feliz, que é se tornar uma região capaz de criar prosperidade a partir da exploração da biodiversidade para todos os brasileiros, para todas as pessoas do Rio Grande do Sul ao Acre, claro que passando pelo Amazonas. Então, eu acho que vale a pena essa luta, é uma luta de esclarecimento mesmo, e algumas vitórias a gente já teve. Um candidato amazonense. Outra, nós termos eu praticamente obriguei os outros candidatos a falarem em Amazônia, que eles não falavam. Os primeiros 2 debates não tocaram em Amazônia. Depois eles falavam mais de Amazônia do que eu. Não sabiam muito o que estavam dizendo, mas falavam mais do que eu. Então, eu achei que a gente venceu algumas coisas. Outra, mostrei um programa muito progressista em relação a essa questão do racismo, essa questão do pessoal LGBTQIA+. Não tenho por que compactuar com ódio a essas pessoas, que são meus irmãos e minhas irmãs, e que são diferentes de mim, eu sou diferente deles. Nós temos que nos respeitar e nos amar como cristãos, como cidadãos que têm boa fé um com o outro. Ex-prefeito, agora teve todo um impasse, toda uma polêmica. A semana inteira nós estamos acompanhando várias coletivas a respeito dessas prévias do partido, do PSDB, para indicar um candidato. Na sua análise, o partido sai enfraquecido? Como é que fica a imagem do partido com essa polêmica? Olha, eu acho que algumas pessoas passaram um pouquinho do limite. Certo. Hoje o senador Tasso pede a Polícia Federal para examinar uma coisa que possivelmente nem houve tentativa de hackeamento. O que houve foi que a empresa gaúcha não suportou o teste de estresse. Muita gente votando cedo acumulou e ela travou. Isso é o que eu acredito. É uma acusação muito grave. Então eu espero que as pessoas depois saibam recolher os seus próprios cacos e nós saibamos todos fazer uma união. A proposta foi minha. Eu pedi no último debate que fiz, foi na CNN, eu pedi a todos os outros 2 candidatos que eles prometessem, sou peor da honra deles, que eles já se perdessem e não sairiam do PSDB. E eles disseram que sim, que ficam no PSDB. Então nós temos que depois ter muita paciência uns com os outros e construir um partido que tem o maior legado dentre todos os partidos. Nenhum partido tem o nosso legado. Acabamos com a hiperinflação, regularizamos a inflação, nós criamos a lei de responsabilidade fiscal, nós fizemos o câmbio suportar, com exceção de uma crise, fizemos o câmbio se portar bem. Hoje nós temos o seguinte quadro: a responsabilidade fiscal, que era nossa, ela virou irresponsabilidade fiscal. A inflação disparou e o câmbio enlouqueceu. O câmbio enlouqueceu a ponto de as pessoas que têm algum dinheiro para investir, elas preferirem, de um modo geral, renda fixa, porque ali é fixo, ao invés de fazerem o que o próprio sistema capitalista de produção manda. Eu sou a favor de que a gente desenvolva esse sistema, porque é o que deu certo no mundo, enfim. E quanto à questão da humanização dele, cabe a governantes sensíveis fazerem programas sociais importantes, duradouros, né? Mas a verdade é que quando você tem um capitalismo em que as pessoas não investem na bolsa e preferem investir em renda fixa, é porque há uma falta de confiança grande. Eu digo que eu acho que é o risco Bolsonaro. As
As pessoas não têm confiança mais no que pode sair do governo dele, do que pode, ainda falta um bom tempo para acabar, tem eleição, então tem os problemas assim, tipo, uma vez eu perguntei para uma pessoa, amiga dele e minha amiga, eu perguntei, o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição? Aí ele falou, eu acho que sim, pela ordem natural das coisas, eu acho que sim. Eu falei, então esqueça a reforma, esqueça essa coisa de ajuste fiscal, esqueça tudo, porque ele vai fazer o impossível para se credenciar para uma reeleição. E não é assim. Um homem público que se porte com seriedade, ele não estraga um estado, ele não leva à falência um país, ele não leva à falência um município só porque quer ganhar uma eleição, enfim. Ele se coloca abaixo da eleição, que é a expressão da democracia, e se coloca abaixo do país, dos interesses do país. É assim que eu vejo a vida pública. Agora, ex-prefeito, terminando essas prévias, caso o seu nome não seja indicado, o senhor pleitearia ou colocaria em jogo aí um cargo para o Senado? Olha, deixa eu te falar uma coisa, com muita honestidade mesmo, até porque eu sou honesto com a imprensa de um modo geral e tenho muita gratidão pela forma como vocês sempre até o sem mandato, me deram muito apoio o tempo todo, eu sou muito grato a isso. Com essas regras, eu não acho que eu seja favorito, de jeito algum. Eu acredito que os militantes tendo um voto, vale um voto só. O meu voto vale só um voto. Dos meus adversários vale 40. Então, não é uma coisa igual. Eu entendo que valeu a pena participar disso e conseguir essas vitórias setoriais. É primeiro mostrar para os meus conterrâneos o seguinte, olha, eu não disputei, não ganhei, disputei. Por que você não disputa? Por que você não cria forças nacionalmente para você disputar eleição? Então, o exemplo de a gente falar contra o preconceito, e a gente saber o que está dizendo quando fala da gravidade que vem do Rio Madeira, já está atingindo Nova Olinda, que tem uma parte de Altazes tem uma parte de Rio Amazonas, a gente sabe o que está dizendo sobre a Amazônia. Eles não sabem. De modo geral, eles falam que é pulmão do mundo, quando a gente sabe que não é pulmão do mundo coisa alguma, e que é o contrário. Nós estamos, a floresta, ela consome todo o oxigênio que ela produz. Então, pulmão do mundo é uma invenção antiga, é uma teoria que foi derrubada, mas eles continuam nessa. Então, é difícil se encontrar uma pessoa pública no Brasil que entenda de Amazônia. E eu fico impressionado porque eu procuro entender de São Paulo, eu procuro entender de Rio Grande do Sul, eu procuro entender de Rio de Janeiro, eu procuro entender de política internacional. Aliás, é minha profissão, eu sou diplomata, então é lógico que eu tenho que entender de política internacional. Mas eu acho que para você ser completo, para poder ser realmente um bom presidente, o primeiro mandamento é você dizer, eu sou um democrata e vou esmagar qualquer tentativa de agressão à democracia. Segundo, dizer assim, eu entendo que a Amazônia é a região mais importante do país. Zona Franca era um palavrão. Eu falei tanto em Zona Franca, inclusive com duas pessoas que eu respeito muito, duas prezadas amigas, duas colegas suas, a Thaís Herédia da CNN e a da Globo, que é uma pessoa tão conhecida, a colunista de economia, meu Deus, deu um branco agora danado. Não tem problema, não tem problema. Mas são dois jornalistas importantes, certo? A Mila Leitão. Ah, sim. Leitão. Então, ambas criticaram a Zona Franca e eu expliquei para elas, olha, a Zona Franca tem todos esses defeitos que vocês apontaram e ela está correndo muito risco de daqui a 15 anos não existir mais, por falta de apoio, por falta de reforma, por falta de novos polos, por falta de formação de mão de obra, por falta de formação de capital intelectual, por falta de porto no Amazonas, por falta de mais aeroportos por aí, por falta de hidrovias, tudo isso. Mas eu disse para Miriam, eu digo, Miriam, o apreço que eu tenho por você é enorme, a admiração é enorme. Agora, eu quero que você entenda só uma coisa, gostando ou não gostando da Zona Franca, você que é tão a favor de uma boa política ambiental, você tem que saber que no Amazonas, onde reside a maior parte da floresta amazônica brasileira, nós teríamos essa floresta derrubada em 2 tempos se nós perdêssemos a Zona Franca. Então, é preciso a gente cortar um pouco essa antipatia pela Zona Franca, que muita gente tem, e ao mesmo tempo tem idolatria pela floresta. A floresta é linda, porque o pôr do sol é lindo, mas não entendam, se a Zona Franca, que eles têm tanta antipatia, se ela não ficar de pé, a floresta não fica de pé também. E a floresta não ficando de pé, os nossos rios vão virar córregos, vão virar igarapés. E lembre-se de que cada vez mais vai faltar água no mundo.
E quem é que tem água? Basicamente a Amazônia. Exato. Água de fácil extração. Então nós podemos ter... Água doce, não é, ex-prefeito? Água doce, pois é. Exato. Pois é. Estão fazendo um esforço lá fora para dessalinizar a água. Não estão conseguindo tanto. A água nossa pode virar uma commodity, um produto de exportação. Um barril de água pode valer um absurdo. Os países que chamam amazônicos, eles poderiam fazer quem sabe, um OPEP da água. E isso também ser uma fonte de riqueza, como muito rica é a possibilidade, que é trilionária, né, da exploração do bionegócio, da biotecnologia. Então as nossas folhas são valiosas. Uma árvore deitada não vale nada. Uma árvore em pé, ela vale tudo, ela vale a vida futura, ela vale a prosperidade. Aí eu dizia para as pessoas, não só nossa, dos catarinenses, dos mato-grossenses do Sul, dos todos, paranaenses. Né? Ex-prefeito, de todos. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo senhor ter atendido ao nosso chamado, ao nosso convite para participar hoje aqui do programa 18 horas. Muitíssimo obrigada, ex-prefeito. A honra foi minha, eu agradeço a você, agradeço ao Armandinho, agradeço a todo mundo. E só quem errou comigo foi o Paulo Castro, que falou que o Flamengo vai perder do Palmeiras. É sonho dele, né? Vai ser 4-1 nós. Boa. Tá obrigado, prefeito. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite, bom trabalho. Boa noite, muito obrigado. Estou trabalhando, sim. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.